Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos a mais uma aula, certo? Hoje nós vamos estudar o conteúdo de português e vamos a mais um padrão silábico, que é a familhinha da letrinha S. Vamos ver? Esse é o texto que tem lá no livrinho de vocês. Tia trouxe aqui pra gente poder ler e entender um pouquinho ele, certo? Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando o vento. Isso é um trava-língua, certo? E ele vem falando de quem? Do sapo que estava dentro do saco. Nós vemos que essas duas palavrinhas aí vêm apresentando a família S, a letrinha S inicial, o S com A, sapo, saco, certo? E tem também aí soltando, que tem o só de soltando. Vamos lá ver o padrão silábico agora? Aqui nós temos alguns exemplos de palavras com cada uma das sílabas dos padrões da familhinha do S, certo? Qual é a familhinha do S? O sa, sé, si, só, su. É o sa de sapo, o sé de sereia, o si de sino, o só de sofá, o su de suco. Mais uma vez, para a gente guardar na nossa cabecinha, qual é a família do S? Sa, sé, si, só, su. Mais à frente, nós vemos mais alguns exemplos de palavras com cada uma dessas sílabas que fazem parte da família do S. O sa de sapato, o sé de serrote, o si de sino, o só de sofá e o su de suco. Mas aí vem uma dúvida. O S ele não só aparece no início das palavras, ele também aparece no meio de algumas palavras. Mas há palavras que aparecem com um S só e outras com dois S's. E aí, quando é que a gente usa um S apenas e os dois S's? S ou SS? Qual é o dos dois que a gente vai usar nas palavras? A gente vai ver isso agora. A gente vai entender isso agora, certo? A gente já recordou o padrão silábico, a família silábica do S, e agora a gente vai entender quando é que usa o S ou SS. Lá no livro de vocês, no finalzinho da atividade da letrinha S, vocês vão encontrar falando isso daí, olha. A letrinha S, quando aparece sozinho no meio de duas vogais, ela tem o som de Z. Então, quando eu encontro o S sozinho no meio de duas vogais, ela vai ter um som de Z. A gente não pode se confundir. Precisa ler muito, ler bastante para poder saber quando é que eu vou escrever S e quando é que eu vou escrever SS. Que algumas palavras que são escritas com apenas um S, entre vogais, ela tem o som de Z. Não é a letrinha Z que eu vou colocar, é a letrinha S apenas uma vez. Vamos ver isso melhor mais à frente. Temos aí, olha, outra observação. O S, como eu falei, quando ele aparece entre duas vogais, ele tem um som de Z. E aí tem dois exemplos de palavra. Casa, que está entre as duas vogais A da palavra. Casa, então o S vai ter um som de Z. Mesa, tá vendo? Ela aparece entre duas vogais. E embaixo diz que o S inicial tem sempre o som de SS. Ou seja, quando eu ler uma palavra, quando eu falar uma palavra como pássaro e o S no meio da palavra pássaro tem um som de S mesmo, então eu vou saber que ali eu vou ter que escrever dois S's. Pássaro, saro. Então, o sa de pássaro é dois S no meio da palavra. Mas se eu disser mesa, o S aí com som de Z
Então, ele tem o som de Z. Então, ele vai ser escrito apenas um S. Uma letrinha S para ter o som de Z. Duas letrinhas S tem o som do próprio S. No jogo da memória, nós vamos ver aí, que é para a gente memorizar, para a gente fixar algumas palavras que são escritas com S e outras que são escritas com SS. A gente vai perceber que o S, o que eu falei, o S, quando tem um som de Z entre vogais, ele tem apenas um S, ele aparece apenas uma vez, por isso ele tem um som de Z. Mas quando ele aparece com o som de S mesmo, entre vogais, ele vai aparecer duas vezes juntinhos. Ao invés de um S, eu vou escrever SS, dois S's. Então, vamos lá. Casa, casaco, tesoura, mesa, parafuso, vaso e asa. Essas palavras que tia leu, todas elas, o S aparece apenas uma vez entre vogais. Então, ele tem um som de Z. Quando ele tem um som de Z, eu escrevo ele apenas um S. Mas quando ele tem o som de S, são S, S. Como na palavra osso, vassoura, passarinho e pêssego, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo que te explicou para vocês. Espero que vocês realizem a atividade com muita atenção, tá bem? Leiam bem o texto, respondam as perguntas sobre o texto e também as perguntas sobre a família silábica do S. Tenham um ótimo dia e que Deus abençoe cada um de vocês. Amo muito vocês.